Olá, está começando mais um WTN Saúde. O tema hoje é cirurgia bariátrica. Eu quero agradecer a presença do Dr. Luiz Roberto, que é cirurgião geral, especializado em cirurgia bariátrica e cirurgia metabólica. Dr. Luiz Roberto, a obesidade mórbida ou obesidade grau 3 é considerada uma epidemia? Obesidade hoje, ela é uma epidemia, uma vez que ela acomete todo o planeta Terra. Da população que nós temos estimada dos 7 bilhões de pessoas que habitam o planeta, cerca de 1 bilhão e 700 mil pessoas já estão obesas, necessitando de tratamento médico. Como é que eu posso classificar uma pessoa obesa mórbida ou obeso grau 3? Porque não basta ser gordinho, né? Tem que ser gordo excessivo, né? Hoje, desde Queteler, inventou uma regra básica em que você pega o seu peso e divide pela altura multiplicada por ela mesma, isto é, a altura ao quadrado. Isso é chamado IMC, Índice de Massa Corporal. Toda vez que esse índice de massa corporal for superior a 35, com alguma comorbidade, isto é, doenças associadas, certo, ou ela foi acima de 40, mesmo sem nenhuma doença associada, isso ela é considerada obesidade mórbida passiva de tratamento. Qual é o risco de ser tão gordo? Qual é o risco que traz à saúde as pessoas serem obesas? A obesidade é uma doença crônica e progressiva. É uma doença tratável, mas incurável. Ela é uma patologia. É uma doença que ela causa as consequências médicas, por exemplo, a hipertensão arterial, a diabetes, doenças osteoarticulares, problemas de coluna, esteatose hepática, dermatites, infertilidade, aumento 3 vezes a quantidade de neoplasias, causa consequências do campo social, a pessoa se limita a conviver com a sociedade. Fica mais restrito, né? Fica mais restrito. Não se locomove bem, né? Não consegue se locomover, não consegue pegar ônibus, táxi, às vezes não consegue nem andar, né? Exatamente. E nós temos ainda consequências médicas, as metabólicas, né, que associadas a complicações médicas, as sociais, as econômicas, que essas pessoas passam a não disputar em igualdade de condições o mercado de trabalho, que está cada vez mais competitivo. Certo. Qual é a modalidade de tratamento que a gente oferece para essa doença? A obesidade, ela medicamente é uma patologia ou é uma doença que deverá ou deveria ser resolvida clinicamente. O ideal é que as pessoas sintam que estão perdendo o controle sobre o seu peso e busquem ajuda. Essa ajuda com um endocrinologista, com uma nutricionista, com um personal, com uma atividade física, hoje em dia várias academias. E nesse programa, ela não perca o controle sobre o seu peso e não torne-se uma obesa mórbida. Entendi. Porque uma vez tornando-se obesa mórbida, ela com 2 anos de tentativas frustras de se emagrecer, né? Exatamente. Com 2 anos de tentativas frustradas de emagrecimento, ela ganha indicação cirúrgica. Certo. Então a cirurgia é um aliado, é uma modalidade de tratamento que você só indica quando o tratamento clínico, quando a pessoa não consegue reverter o quadro de maneira natural. Perfeitamente, é exatamente isso. O ideal é que a pessoa não necessite da cirurgia que faz parte do tratamento para obesidade. Por quê? A cirurgia é muito arriscada, existe mais de uma modalidade no tratamento cirúrgico. Como é que você indica a cirurgia para um determinado paciente? Paciente 1, paciente 2, como é que você avalia isso? A cirurgia bariátrica atual, existe uma equipe multidisciplinar em que vai avaliar o perfil psicológico desse paciente, o perfil endocrinológico e o perfil do seu eu de convivência com o alimento. Certo. Hoje em dia nós temos uma gama de alternativas, todas elas preconizadas pelas sociedades brasileiras e mundiais, de procedimentos em que tem respaldo científico para ser realizado. Certo. A cirurgia mais realizada no mundo é uma cirurgia que é conhecida e sabidamente, que é a cirurgia do FOB Capella. Mas existe uma série de outras que existe a alternativa que com consulta com um especialista vai chegar qual é o melhor para... Mas basicamente existem cirurgias que restringem você comer,
eventualmente até o balão ou a banda gástrica, que o indivíduo restringe a ingestão do alimento. O mecanismo básico da cirurgia bariátrica, ele consiste em você diminuir a ingesta ou aumentar a excreta. Certo. Então é uma chamada cirurgia mista. Ou ela é restritiva ou ela é desabsortiva. A desabsortiva cria uma síndrome desabsortiva, o indivíduo se alimenta praticamente na quantidade normal, só que não absorve isso. Não absorve, perde mais. Perde mais. É um procedimento que ou você come menos, ou você evacua mais. Ou você evacua mais. E aí você tem que escolher a modalidade, o doente ajuda a escolher esse tipo de modalidade. Essa cirurgia, eu dou sempre um exemplo que é como o piercing. Se uma pessoa chegar para mim e disser, doutor, eu queria colocar um piercing, eu indicaria um piercing na orelha. Obviamente a pessoa tem o direito de colocar um piercing em um dos locais mais diversos que ele fizer a opção. Obviamente com as consequências. Ao gosto do freguês, mas você explica qual é a consequência. Quais as consequências. Então, puxando esse gancho, quais as consequências e o risco desse tratamento cirúrgico? A cirurgia bariátrica é considerada hoje uma cirurgia de grande porte. Certo. Obviamente com aperfeiçoamento, não só da técnica, como dos equipamentos que favorece a realização da mesma, o percentual fica em torno de 0,4%. Equivale a uma cirurgia cardíaca num grande centro e com um bom especialista. Então, você tem que escolher um bom especialista, você tem que escolher um centro preparado para receber esse tipo de paciente, que é uma cirurgia de grande porte. Não se pode subestimar isso. Exatamente. Tá. Ela é considerada hoje em dia uma cirurgia até relativamente simples, mas precisa que exista uma instituição em que ofereça todos os recursos, porque o leito tem que ser adequado, a cama de pós-operatório tem que ser adequado, o respirador que a pessoa vai ser anestesiada tem que ser um respirador especial. Existe uma série de amparatos que para dar condições de melhor qualidade de atendimento para esse paciente. Ou seja, tem que ser um centro bem preparado, tem que ser um especialista bem treinado que saiba conduzir esse tipo de paciente, porque existe um boom da cirurgia bariátrica e você vê alguma consequência, algum perigo nisso? Veja, eu vejo que hoje as pessoas que procuram a cirurgia bariátrica devem procurar um especialista em que faça parte de uma sociedade, em que tenha um respaldo de uma entidade científica respaldada e com credibilidade mundial. Bom, acho que o recado está dado. Eu mais uma vez agradeço a presença do professor e espero contar com o senhor na próxima oportunidade aqui. Estarei sempre à disposição para esclarecer. Foi uma epidemia, para vocês concluindo, a obesidade mórbida hoje em dia é a segunda causa morte. Ela só perde para acidente de trânsito. É um dado alarmante. É um dado alarmante que precisa de um alerta para toda a população. Complementando, no Brasil, apenas 1% das pessoas que necessitam de cirurgias bariátricas estão sendo operadas. Um alerta e, na realidade, para as pessoas buscarem não perder o controle sobre o seu peso. Buscarem ajuda antes que se torne irreversível. Irreversível em relação, necessite do tratamento cirúrgico, que é um tratamento de exclusão. Obrigado, professor. Muito obrigado. O WTN Saúde vai ficando por aqui.